Seção 2. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 134. É defesa ao juiz exercer as funções no processo contencioso ou voluntário. Inciso 1º. De que for parte. Inciso 2º. Em que interveio como mandatário da parte, ofício ou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 3. Que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. Inciso 4º. Quando nele estiver postulando como advogado da parte o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral até o segundo grau. Inciso 5º. Quando o cônjuge, parente, consanguíneo ou afim deu alguma das partes em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inciso 6º. Quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Parágrafo único. No caso do número 4º, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da causa. É, porém, vedado ao advogado pleitear no processo a fim de criar o impedimento do juiz. Artigo 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando, inciso 1º, amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Inciso 2º, alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau. Inciso 3º, herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. Inciso 4º, receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso 5º, interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo. Artigo 136. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta e no segundo grau na linha colateral, o primeiro que conhecer da causa no tribunal impede que o outro participe do julgamento, em caso que o segundo se excusará, remetendo o processo ao seu substituto legal. Artigo 137. Aplicam-se os motivos de impedimentos e suspeição aos juízes de todos os tribunais. O juiz que violar o dever de abstenção ou não se declarar suspeito poderá ser recusado por qualquer das partes. Artigo 304. Artigo 138. Aplica-se também os motivos de impedimentos e de suspeição. Inciso 1º. Ao órgão do Ministério Público, quando não for parte e sendo parte nos casos previstos nos incisos 1 a 4 do artigo 135. Inciso 2. O serventuário de justiça. Inciso 3. Ao perito. Inciso 4º. Ao intérprete. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado sem suspensão da causa, ouvindo o arguido no prazo de 5 dias, facultando a prova quando necessária e julgando o pedido. Parágrafo 2. Nos tribunais caberá ao relator processar e julgar o incidente. Capítulo 5. Dos auxiliares da justiça. Artigo 139. São auxiliares do juízo, além de outros cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador e o intérprete. Seção 1. Do serventuário e do oficial de justiça. Artigo 140. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 141. Incube ao escrivão, inciso 1º, redigir em forma legal os ofícios, mandados, cartas, precatórias e mais atos que pertencem ao seu ofício. Inciso 2. Executar as ordens judiciais, promovendo citações e intimações, bem como praticando todos os demais atos que lhe for atribuídos pelas normas da organização judiciária. Inciso 3. Comparecer às audiências ou não podendo fazê-lo, designar para substituí-lo escrevente juramentado, de preferência datilógrafo ou taquígrafo. Inciso 4º. Ter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam de cartório, exceto: a linha A. Quando tenham de subir à conclusão do juízo. A linha B. Com vista aos procuradores, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. A linha C. Quando devam ser remetidos ao contador ou ao partidor. A linha D.
quando modificando-se a competência, forem transferidos a outro juízo. Inciso 5º. Dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo de processo, observado o disposto no artigo 155. Artigo 142. No impedimento do escrivão, o juiz convocar-lhe-á o substituto, e não havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. Artigo 143. Incumbe ao oficial de justiça, inciso 1º, fazer pessoalmente as citações, prisões, penhora, arrestos e mais diligências próprias do seu ofício, certificando no mandado ocorrido com menção de lugar, dia e hora. A diligência, sempre que possível, realizar-se-á na presença de 2 testemunhas. Inciso 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Inciso 3. Entregar em cartório o mandado logo depois de cumprido. Inciso 4º. Estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 5º. Efetuar avaliações. Artigo 144. O escrivão e o oficial de justiça são civilmente responsáveis. Inciso 1º. Quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir dentro do prazo os atos que lhes impõe a lei, ou os que o juiz a que estão subordinados lhes comete. Inciso 2. Quando praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Título 5. Dos atos processuais. Capítulo 1º. Da forma dos atos processuais. Seção 1. Dos atos em geral. Artigo 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. Parágrafo 2. Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados, assinados por meio eletrônico, na forma da lei. Artigo 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos. Inciso 1. Que o exigir o interesse público. Inciso 2. Que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores. Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir certidão de seus atos é restrito às partes e seus procuradores. O terceiro, que demonstra interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite. Artigo 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigado o uso de vernáculo. Artigo 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado. Seção 2. Dos atos da parte. Artigo 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada, por sentença. Artigo 159. Salvo no Distrito Federal e nas capitais dos estados, todas as petições e documentos que instruírem o processo, não constantes de registro público, serão sempre acompanhados de cópia, datada e assinada por quem os oferecer. Parágrafo 1º. Depois de conferir a cópia, o escrivão ou o chefe de secretaria irá formando autos suplementares, dos quais constará a produção de todos os atos e termos do processo original. Parágrafo 2. Os autos suplementares só sairão de cartório para conclusão ao juiz, na falta dos autos originais. Artigo 160. Poderão as partes exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Artigo 161. É defeso lançar nos autos cotas marginais ou interlineares. O juiz mandará riscá-las, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo. Seção 3. Dos atos do juiz. Artigo 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269 desta lei. Parágrafo 2.
Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Parágrafo 3. São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma. Parágrafo 4. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários. Artigo 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais. Artigo 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes quando forem proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo único. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Artigo 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância no disposto no artigo 458. As demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso. Seção 4. Dos atos do escrivão ou do chefe da secretaria. Artigo 166. Ao receber a petição inicial de qualquer processo, o escrivão a autuará, mencionando ao juiz a natureza do feito, o número de seu registro, os nomes das partes e a data do seu início, e procederá do mesmo modo quanto aos volumes que se forem formando. Artigo 167. O escrivão numerará e rubricará todas as folhas dos autos, procedendo da mesma forma quanto aos suplementares. Parágrafo único. Às partes, aos advogados, aos órgãos do Ministério Público, aos peritos e às testemunhas é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Artigo 168. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão. Artigo 169. Os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos com tinta escura e indelével, assinando-os as pessoas que neles intervierem. Quando estas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão certificará nos autos a ocorrência. Parágrafo 1º. É vedado usar abreviaturas. Parágrafo 2. Quando se tratar de processo total ou parcial eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Parágrafo 3. No caso do parágrafo 2 deste artigo, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, registrando-se a alegação e a decisão no termo. Artigo 170. É lícito o uso de taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Artigo 171. Não se admitem nos atos e termos espaços em branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, salvo se aqueles forem inutilizados e estas expressamente ressalvadas. Capítulo 2. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção 1. Do tempo. Artigo 172. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão, todavia, concluídos das 20 horas os atos iniciados antes, quando que o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2. A citação e a penhora poderão, em casos excepcionais, e mediante autorização expressa do juiz, realizar-se em domingos e feriados ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Parágrafo 3. Quando o ato tiver que ser publicado em determinado prazo, por meio de petição, esta deverá ser apresentada no protocolo, dentro do horário do expediente, nos termos da Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 173. Durante as férias e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se, inciso 1º, a produção antecipada de provas, inciso 2º, a citação, a fim de evitar o parecimento de direito, e bem assim o arresto, o sequestro, a penhora, a arrecadação, a busca e apreensão, o depósito, a prisão, a separação de corpos, a abertura de testamento, os embargos de terceiro, a anunciação de obra nova e outros atos análogos.
Parágrafo único. O prazo para a resposta do réu só começará a ocorrer no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias. Artigo 174. Processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência delas. Inciso 1º. Os atos de jurisdição voluntária, bem como os necessários à conservação de direitos, quando possam ser prejudicados pelo adiamento. Inciso 2º. As causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção de tutores e curadores, bem como as mencionadas no artigo 275. Inciso 3. Todas as causas que a lei federal determinar. Artigo 175. São feriados para efeito forense os domingos e os dias declarados por lei. Seção 2. Do lugar. Artigo 176. Os atos processuais realizar-se de ordinário na sede do juízo, podendo, todavia, efetuar-se em outro lugar em razão da deferência de interesse da justiça ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3. Dos prazos. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 177. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa. Artigo 178. O prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz é contínuo, não se interrompendo nos feriados. Artigo 179. A superveniência das férias suspenderá o curso do prazo, o que lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias. Artigo 180. Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 265, inciso 1 e 3, casos em que o prazo será restituído por tempo igual ao qual faltava para sua complementação. Artigo 181. Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório. A convenção, porém, só tem eficácia se, requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo legítimo. Parágrafo 1º. O juiz fixará o dia do vencimento do prazo da prorrogação. Parágrafo 2. As custas acrescidas ficarão a cargo da parte, em favor de quem foi concedida a prorrogação. Artigo 182. É defesa às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. O juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por mais de 60 dias. Parágrafo único. Em caso de calamidade pública, poderá ser exercido o limite previsto neste artigo para a prorrogação de prazos. Artigo 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, a parte provocar o que não realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Inciso 1º. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em feriado ou em dia em que, inciso 1º, for determinado o fechamento do fórum, inciso 2º, o expediente forense for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2. Os prazos somente começam a correr no primeiro dia útil após a intimação. Artigo 185. Não havendo preceito legal em assinação pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Artigo 186. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos que este Código lhe assina. Artigo 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou Ministério Público. Artigo 189. O juiz proferirá, inciso 1º, os despachos de expediente no prazo de 2 dias. Inciso 2º, as decisões no prazo de 10 dias. Artigo 190. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 24 horas, a executar os atos processuais no prazo de 48 horas contados, inciso 1º, da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, inciso 2º, da data em que tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Parágrafo único.
Ao receber os autos, certificará o serventuário o dia e hora em que ficou ciente da ordem, referida no número 2. Artigo 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhe-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. Artigo 192. Quando a lei não marcar outro prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento depois de decorridos 24 horas. Seção 2. Da verificação dos prazos e das penalidades. Artigo 193. Compete ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos que este Código estabelece. Artigo 194. Apurada a falta, o juiz mandará instaurar procedimento administrativo, na forma da Lei de Organização Judiciária. Artigo 194. O advogado deve restituir aos autos no prazo legal, não o fazendo, mandará o juiz, de ofício, piscar o que neles houver escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. Artigo 196. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo legal. Se intimado não os devolver dentro de 24 horas, perderá o direito à vista, fora de cartório, e incorrerá em multa, correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo. Parágrafo único. Apurada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local de ordem dos advogados do Brasil para o procedimento disciplinar e imposição da multa. Artigo 197. Aplicam-se-ão ao Ministério Público e ao representante da Fazenda Pública as disposições constantes dos artigos 195 e 196. Artigo 198. Qualquer das partes ou o órgão do Ministério Público poderá representar ao presidente do Tribunal de Justiça contra o juiz que excedeu os prazos previstos em lei. Distribuída a representação ao órgão competente, instaurar-se-á procedimento para apuração da responsabilidade. O relator, conforme as circunstâncias, poderá avocar os autos em que ocorreu excesso de prazo, designando outro juiz para decidir a causa. Artigo 199. A disposição do artigo anterior aplica-se-á aos tribunais superiores na forma que dispuser o regimento interno. Capítulo 4. Das comunicações dos atos. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 200. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial ou requisitados por carta, conforme hajam de realizar-se dentro ou fora dos limites territoriais da comarca. Artigo 201. Expedir-se-á carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal de quem ela emanar, carta rogatória, quando dirigida à autoridade judiciária estrangeira, e carta precatória, nos demais casos. Seção 2. Das cartas. Artigo 202. São requisitos essenciais da carta de ordem, da carta precatória e da carta rogatória. Inciso 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandado, conferido ao advogado. Inciso 3. A menção do ato processual, que lhe constitui objeto. Inciso 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1. O juiz mandará trasladar na carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que estes documentos devam ser examinados, a diligência, pelas partes, peritos ou testemunhas. Parágrafo 2. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo 3. A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico, situação em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei. Artigo 203. Em todas as cartas, declarará o juiz o prazo dentro do qual deverão ser cumpridas, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Artigo 204. A carta tem caráter itinerante, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento. Poderá ser apresentada a juízo diverso do que dela consta a fim de se praticar o ato. Artigo 205. Havendo urgência, transmitir-se-ão a carta de ordem e a carta precatória por telegrama, radiograma ou telefone. Artigo 206. A carta de ordem e a carta precatória por telegrama ou radiograma conterão em resumo substancial os requisitos mencionados no artigo 202, bem como a declaração pela agência expedidora
de estar reconhecida a assinatura do juiz. Artigo 207. O secretário do tribunal ou o escrivão do juízo deprecante transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de cumprir seu ato por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara. Se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando, quanto aos requisitos, o disposto no artigo antecedente. Parágrafo 1º. O escrivão, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ao secretário do tribunal ou ao escrevente do juízo deprecante, lendo-lhe os termos de carta e solicitando-lhe que lhe confirme. Parágrafo 2º. Sendo confirmada, o escrivão submeterá a carta a despacho. Artigo 208. Executar-se-ão de ofício os atos requisitados por telegrama, radiograma ou telefone. A parte depositará, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juiz deprecante a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar seu ato. Artigo 209. O juiz recusará cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com despacho motivado. Inciso 1º. Quando não estiver revestida dos requisitos legais. Inciso 2º. Quando carecer de competência em razão da matéria ou de hierarquia. Inciso 3º. Quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Artigo 210. A carta rogatória obedecerá quando a sua admissibilidade e modo de seu cumprimento ao dispositivo na Convenção Internacional. A falta desta será remetida à autoridade judiciária estrangeira por via diplomática, depois de traduzida para a língua do país em que há de praticar seu ato. Artigo 211. A concessão de exequibilidade às cartas rogatórias das justiças estrangeiras obedecerá ao disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Artigo 212. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte. Seção 3. Das citações. Artigo 213. Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado a fim de se defender. Artigo 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. Parágrafo 1º. Comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta da citação. Parágrafo 2. Comparecendo-se o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta decretada, considere-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão. Artigo 215. Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado. Parágrafo 1º. Estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa de seu mandatário, administrador, feitor ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Parágrafo 2. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel, encarregado do recebimento dos aluguéis. Artigo 216. A citação efetuar-se-á em qualquer lugar em que se encontre o réu. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. Artigo 217. Não se fará, porém, a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 1º. Revogado. Inciso 1º. A quem estiver assistido a qualquer ato de culto religioso. Inciso 2º. Ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Inciso 3º. Aos noivos, nos 3 primeiros dias de bodas. Inciso 4º. Aos doentes, enquanto grave o seu estado. Artigo 218. Também não se fará citação quando se verificar que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-la. Parágrafo 1º. O oficial de justiça passará certidão descrevendo minuciosamente a ocorrência. O juiz nomeará um médico a fim de examinar o citando. O laudo será apresentado em 5 dias. Parágrafo 2º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz dará ao citando ou curador, observando quanto à sua escolha, a preferência estabelecida na lei civil. A nomeação é restrita à causa. Parágrafo 3º. A citação será feita na pessoa do curador
a quem incumbirá a defesa do réu. Artigo 219. A citação válida torna prevento ao juiz, induz a dependência e faz litigiosa a coisa, e ainda, quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição retroagirá a data da propositura da ação. Parágrafo 2º. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Parágrafo 3º. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 dias. Parágrafo 4º. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Parágrafo 5º. O juiz pronunciará de ofício a prescrição. Parágrafo 6º. Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento. Artigo 220. O disposto no artigo anterior aplica-se a todos os prazos extintos previstos na lei. Artigo 221. A citação far-se-á, inciso 1º, pelo correio, inciso 2º, por edital, inciso 2º, por oficial de justiça, inciso 3º, por edital, inciso 4º, por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria. Artigo 222. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado. B. Quando for ré, pessoa incapaz. C. Quando for ré, pessoa de direito público. D. Nos casos de execução. E. Quando o réu residir em local não atendido pela entrega domiciliar da correspondência. Ou F. Quando o autor a requerer de outra forma. Artigo 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias de petição inicial e de despacho do juiz, expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o artigo 285, segunda parte, comunicando ainda o prazo para a resposta e o juízo e cartório, no respectivo endereço. Parágrafo único. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. Artigo 224. Far-se-á a citação por meio de oficial de justiça nos casos ressalvados no artigo 222 ou quando frustrada a citação pelo correio. Artigo 225. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir deverá conter, inciso 1º, os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos domicílios ou residências. Inciso 2º. O fim da citação com todas as especificações constantes de petição inicial, bem como a advertência a que se refere o artigo 285, segunda parte. Se o litígio versar sobre direitos disponíveis, inciso 3. A cominação, se houver. Inciso 4º. O dia, hora e lugar do comparecimento. Inciso 5º. A cópia do despacho. Inciso 6º. O prazo para a defesa. Inciso 7º. A assinatura do escrivão e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Parágrafo único. O mandado poderá ser em breve relatório quando o autor entregar em cartório com a petição inicial tantas cópias destas quantos forem os réus, caso em que as cópias, depois de conferidas com o original, farão parte integrante do mandado. Artigo 226. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e onde o encontrar citá-lo. Inciso 1º. Lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. Inciso 2º. Portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé. Inciso 3º. Obtendo a nota de ciente ou certificando que o réu não a pôs no mandado. Artigo 227. Quando, por 3 vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família ou, em sua falta, a qualquer vizinho, que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Artigo 228. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou residência do citando, a fim de realizar a diligência. Parágrafo 1º. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando
se tenha ocultado em outra comarca. Parágrafo 2. Da certidão da ocorrência. O oficial de justiça deixará contrafé com pessoa da família ou qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Artigo 229. Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência. Artigo 230. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações em qualquer delas. Artigo 221. Far-se-á a citação por edital, inciso 1º, quando desconhecido ou incerto o réu. Inciso 2º, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar. Inciso 3º, nos casos expressos em lei. Parágrafo 1º. Considera-se inacessível para efeito da citação por edital o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Inciso 2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia da citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Artigo 232. São requisitos da citação por edital, inciso 1º, a afirmação do autor ou a citação do oficial quanto às circunstâncias previstas no incisos 1 e 2 do artigo antecedente. Inciso 2º, a fixação do edital na sede do juízo certificada pelo escrivão. Inciso 3º, a publicação do edital no prazo máximo de 15 dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos 2 vezes em jornal local, onde houver. Inciso 4º, a determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias, correndo da data da primeira publicação. Inciso 5º, a advertência que se refere ao artigo 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. Parágrafo 1º. Juntar-se-á nos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio de que trata o número 2 deste artigo. Parágrafo 2º. A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial, quando a parte beneficiária da assistência judiciária. Artigo 233. A parte que requerer a citação para edital, alegando dolosamente os requisitos do artigo 231, inciso 1 e 2, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando.